Eu comecei tendo dores de cabeça no final de dia de trabalho, cansativo, 10 anos atrás. Cheguei num ponto que eu estava tendo em média de umas 20 crises, mais ou menos, por mês. E terminei o programa com 7 crises, né? A Daniela pode ter a maior boa vontade do mundo e querer ajudar as pessoas, mas se eu não me dispuser a querer a ajuda dela, ela não vai poder fazer nada. Ela só vai poder fazer a partir do momento que eu aceitar e eu abraçar isso. E não foi só com ela, não foi só comigo. Tem várias outras pessoas, assim como eu, que achavam que não existia possibilidades, mas existe. O programa trouxe muito isso para mim, assim. Me trouxe qualidade de vida, me devolveu a minha vontade de viver, melhorou a minha autoestima, fez eu me olhar como mulher de novo, como uma pessoa que se valoriza, que se cuida, que eu não estava tendo mais isso, né? O programa me devolveu a vida de novo. Com o tempo, essas dores foram piorando. Quando eu era criança, minha mãe dava analgésico, uma hora passava. E depois foram piorando, assim, de não passar com o remédio, né? Então eu ia me entupindo de remédio e às vezes não passava e eu ia pro hospital. Isso já adulta, né? Cheguei num ponto que eu tive 10 crises no mês e estava tomando em torno de 40 comprimidos de Neosaldina. E eu achei super interessante, me inscrevi para receber os vídeos e já fui buscar no YouTube, já assisti todos os vídeos que tinha no YouTube, já comecei a entender um pouco melhor que a gente falava, não, isso aí é hormonal, isso aí é emocional. Cada pessoa falava uma coisa, né? E não, é um conjunto mesmo, né? Tem que ser a mudança de tudo ao mesmo tempo. Isso que eu nunca tinha entendido. Mas a alimentação eu achei bem legal fazer. Eu gostei porque também me mostrou um resultado imediato. No primeiro mês eu fiquei mais de 10 dias sem dor de imediato, assim que eu comecei o programa. Eu cheguei no final do programa com 5 crises. No mês seguinte eu tive 4 e agora nesse mês eu tive 2, as dores eram sempre fortes e agora são leves. Percebo essa diferença na intensidade da dor, na duração da dor também. Aumentou muito a disposição. Eu emagreci uns 8 quilos até agora. Ai, maravilhoso, né? É viver, né? Saber mesmo escolher. Escolher para o bem-estar, escolher para viver melhor, né? Valeu muito a pena. Valeu a pena, sim. Olá, aqui é a Daniela Miguel, eu sou coach e mentora de enxaqueca e esse é o segundo vídeo da minissérie da Semana Vencendo a Enxaqueca, que explica o passo a passo de como eu venci a enxaqueca e como você pode vencer também. Se você não assistiu o primeiro vídeo, para tudo agora. No primeiro vídeo, além de contar a minha história, eu expliquei por que o seu corpo manifesta a enxaqueca, ou seja, o que causa enxaqueca em você. Mas antes, eu queria agradecer os comentários e as dúvidas que estão sendo deixadas aqui embaixo. É muito legal e muito gratificante ver essa comunidade que está sendo formada aqui, nascendo com essa minissérie. Que sabe, quando eu tinha enxaqueca, eu me sentia como se eu fosse um ET. Eu achava que aquilo estava acontecendo somente comigo. Achava que era só comigo que as coisas não funcionavam. Achava que só eu tinha dor daquele jeito. E não é assim. Então, comenta aqui embaixo, escreve suas dúvidas. Não deixa de dizer se você gostou, se você não gostou. Eu estou realmente dedicada essa semana a responder tudo que for preciso. Outra coisa muito importante é que eu sempre vejo pessoas falando algumas coisas a respeito da enxaqueca que precisam ser esclarecidas. Ah, Daniela, mas a minha enxaqueca é causada pelo sol. A minha enxaqueca é quando eu sinto um perfume muito forte, um cheiro muito forte. A minha enxaqueca, ela é tensional. A minha enxaqueca, ela é hormonal. A minha enxaqueca é só quando eu tô menstruada. Ah, e a minha enxaqueca é emocional. Se você pensa assim, você precisa continuar assistindo esses vídeos, porque eu vou explicar que esses conceitos não vão te ajudar em nada. Muito pelo contrário, só vão te atrapalhar. Vão deixar você estagnada e sem resultados. Então, acompanha os próximos vídeos, que eu vou continuar falando coisas
que ninguém te falou. Mesmo não sendo médica, mesmo não sendo nutricionista. Tudo que eu tô passando aqui é fruto da minha experiência mudando os meus hábitos e ajudando outras pessoas a mudarem os hábitos delas também, mas principalmente de muito estudo, de muita leitura. E essa minissérie tem o objetivo de resumir tudo isso que eu aprendi. Por isso que eu faço questão de falar. Dá uma olhada nas fontes e referências que estão em algum lugar dessa página. Lá você vai descobrir livros, artigos, vídeos que me inspiraram para fazer essa minissérie. Tudo que eu venho lendo nesses últimos praticamente 20 anos está resumido nessa lista de referências. E esse vídeo agora é para você entender, de uma vez por todas, quem são os vilões da enxaqueca. Quais são os hábitos e como esses hábitos impactam na produção e no desequilíbrio de hormônios e neurotransmissores. Você vai entender agora por que os seus tratamentos nunca deram certo. E a explicação é simples, porque você nunca atuou nas causas da enxaqueca. Presta bem atenção, porque talvez seja a primeira vez que você esteja escutando tudo isso. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro grande vilão é a má alimentação. Uma alimentação rica em carboidratos simples provoca um desequilíbrio de hormônios e neurotransmissores. Tudo que você come vai virar glicose no seu sangue. Só que alguns alimentos viram glicose muito rápido, outros demoram mais. E quando a gente come um alimento que vira rapidamente glicose no sangue, a gente vai ter um pico de glicose, seguido por um pico de insulina, que é um hormônio. A insulina leva o açúcar que está no sangue para dentro das nossas células, porque açúcar no sangue não é bom. O grande problema é que esse pico de glicose, seguido pelo pico de insulina, vão alterar dois neurotransmissores super importantes e envolvidos diretamente na causa da enxaqueca: serotonina e dopamina. Quais são os efeitos desses neurotransmissores no nosso corpo? Prazer, felicidade, vontade de repetir aquele ato, compulsão. Então pensa quando você come um chocolate, por exemplo. Você sente aquela vontade de comer de novo, aquele prazer. Você fala assim, eu não vou parar enquanto eu não repetir, enquanto eu não acabar com essa caixa de chocolate, eu não consigo ter controle. Você vai comer compulsivamente. Esse vício mostra esse desequilíbrio neuroquímico. E aí, a indústria alimentícia, com posse dessa informação, começou a desenvolver uma série de alimentos que vão fazer a gente se viciar, vão fazer a gente não viver sem aquilo. Pãozinho, bolachinha, macarrão, balinha, chocolate, bolo, refrigerante, doce, sorvete, tudo que tem farinha refinada e açúcar participa desse processo. Comer alimentos com alto índice glicêmico vai te dar dois problemas: compulsão, vício pela comida, você engorda, não consegue emagrecer e se tem enxaqueca, morre de enxaqueca. Daí entra a segunda questão dos alimentos que causam inflamação. Você já parou para pensar na quantidade de aditivos químicos que estão em tudo que se vende no supermercado? São conservantes para conservar, espessantes para dar textura, corantes para dar cor, adoçantes para adoçar artificialmente, estabilizantes para estabilizar, tudo artificial. O problema é que o nosso corpo, ele reconhece o que é natural. Aditivos químicos são substâncias artificiais que o nosso corpo não consegue digerir, não reconhece como combustível. E o corpo, ele tem um mecanismo muito simples para te avisar, para te alertar que você ingeriu algo que ele não consegue digerir. Ele vai te dar uma dor, ele vai te dar uma inflamação, é um alerta. Essa mesma reação inflamatória acontece quando a gente ingere óleos vegetais ultraprocessados. Os óleos de canola, de milho, de soja, de girassol são verdadeiros venenos para quem tem enxaqueca e para quem não tem também. O processo de fabricação desse óleo vegetal fabrica um produto final oxidado, cheio de toxinas, que a gente também não consegue digerir e ficamos em constante estado de inflamação, predispostos a ter dor. E aí vem os alimentos estimulantes. Você aprendeu comigo que a enxaqueca ela é aquele desequilíbrio neuroquímico? Pois é.
Aquele desequilíbrio neuroquímico deixa o nosso cérebro em estado de hiperestimulação. O cérebro de uma pessoa com enxaqueca é como se fosse uma casa maluca. Acende e apaga a luz, a mesa está de ponta cabeça. Então, consumir alimentos que tenham efeitos estimulantes, por exemplo, que contenham cafeína, é como colocar lenha na fogueira. Tá, Daniela, mas qual é a saída então? Trocar as massas, as farinhas refinadas, mesmo sendo farinha integral, com glúten, sem glúten, não importa. Pães, bolos, doces, barrinhas de cereais, granolas, tudo que tem açúcar, que seja doce de alguma forma, tudo que tenha farinha, sucos, refrigerantes, óleo de canola, milho, óleo de soja, de girassol, por comida de verdade. Comida fresca, comida que estraga, comida que fica na geladeira, não aquela comida que fica no armário por um ano. Então, comer todas as carnes, de todos os cortes, de todos os bichos, todos os legumes, as verduras, queijos, iogurtes, ovos, conservas fermentadas feitas somente com sal, frutas, grãos e oleaginosas desde que fiquem de molho. Eles precisam ficar de molho para neutralizar as toxinas que ficam geralmente nas cascas dos grãos e das oleaginosas. E essas toxinas, elas também provocam dor. Gorduras boas como manteiga, óleo de coco, banha de porco, azeite de dendê, azeite extra virgem, uma comida simples que você encontra no açougue e na feira. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, você não pode comer tudo isso, eu vou viver do quê? Vou viver de vento, só sobra alface e água, vou ter que viver de fotossíntese, chupa gelo, não pode comer nada. Calma, não é nada disso. Por isso que eu te peço, continue acompanhando, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar o que eu como. E eu te garanto que são pratos apetitosos, deliciosos, de dar água na boca. Quer um spoiler? Digita lá no Instagram. #enxaqueca, vou comer o quê? E dá uma espiada. Mas fica tranquila que eu vou abordar isso detalhadamente nos próximos vídeos. Continua acompanhando. Nossa, Daniela, mas nunca ninguém falou isso. Não viaja, você tá sendo muito radical. Radical é viver com dor. Radical é ter uma bela crise de enxaqueca. Poxa, mas bolinho, bolachinha, meu pãozinho, granolinha, meu leitinho, meu macarrão, eu não vou poder mais comer minhas comidas? Ei, quem te falou que isso é comida? A indústria alimentícia fez você acreditar que isso é comida. A mesma indústria que está ganhando rios de dinheiro com a sua doença e com o seu vício. Mas eu não sobrevivo sem o meu pãozinho, sem o meu refrigerante. E quando você está com uma crise de enxaqueca, você sobrevive? Tá tranquilo? Ah, Daniela, mas você não sente falta? Falta do quê? De ir pro pronto-socorro? Falta de me entupir de remédio? Falta de ficar sozinho em casa porque não consigo ir num compromisso? Então, você sabe, a enxaqueca cada vez mais vai piorando. E isso vai continuar se você não fizer nada. É minha obrigação falar isso pra você. Eu não tô aqui pra dizer coisas bonitas que soam bem aos seus ouvidos. Ah, sim, pode comer um pouquinho, moderadamente. Ah, quem que resiste a um pãozinho? Isso, toma um pouquinho de cafezinho por dia, todo dia, não vai fazer mal. E no final de semana tá liberado, pode dar uma jacada, sem problema. Você tá aqui para sair dessa situação e realmente fazer o que vai transformar a sua vida. E se você quer 100% de resultado, você tem que executar 100% também. Olha, essa semana eu comecei a contar, aqui aos arredores da minha casa, uns 150 metros para a direita e uns 150 metros para a esquerda. Tem 6 farmácias, não tem nenhuma livraria e tem um açougue. Isso explica o declínio de doenças tanto físicas quanto mentais que a gente está vivendo. Segundo vilão é o sono. Você sabia que para a gente produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, a gente usa a serotonina como fonte, como matéria-prima. Então, se você dorme mal ou você dorme tarde, você dorme pouco, você deixa de produzir um hormônio muito importante, que é a melatonina, e deixa de usar a serotonina, ou seja, produz pouco de um hormônio e deixa acumular o outro. E aí você não usa a serotonina todos os dias, porque todos os dias você dorme mal, dorme pouco, começa a acumular a serotonina. E não adianta dormir tarde e acordar tarde, porque a melatonina só é produzida em total escuridão. Total escuro, sem aparelho eletrônico, sem luzinha, sem televisão. À noite é o horário que o cérebro manda e regula a produção de uma série de hormônios e neurotransmissores. Ou seja, ele vai fazer à noite um trabalho que não está sendo feito de dia. E não
manter o seu cérebro descansando, você vai contribuir para aquele desequilíbrio neuroquímico de uma série de hormônios e de neurotransmissores. Durante o sono, o cérebro se reorganiza, remove resíduos tóxicos que são acumulados durante o dia. Então, dormir limpa o cérebro e ajuda a manter o seu normal funcionamento. Sono é uma necessidade fisiológica básica. Terceiro vilão, o sedentarismo. Quando você não pratica atividade física, você deixa de liberar uma cascata de neurotransmissores. O mais famoso é a endorfina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, aquela sensação gostosa que a gente sente quando a gente termina de fazer uma atividade física. E aí, o grande problema é que você está cada vez mais sedentário. Não consegue nem começar de tanta dor que você tem. Só que não praticar atividade física, você vai deixar de produzir uma série de hormônios e neurotransmissores contribuindo para aquele desequilíbrio. O quarto vilão é uma má gestão do seu emocional. Não existe saúde física sem saúde mental. E nem saúde mental sem saúde física. A gente vive hoje uma onda de ansiedade, uma onda de estresse, uma onda de depressão, pensamento acelerado. E somos, de uma maneira geral, mulheres cheias de atividades, atoladas de coisas para fazer, porque a gente tem um comportamento de não saber falar não. Quando você passa por situações de estresse, você tem picos de cortisol, que é o hormônio do estresse. E a gente tem picos de cortisol o dia inteiro, todos os dias. O que acontece é que o nosso corpo não sabe lidar com esse exagero de cortisol. E aí ele vai trazer uma mensagem de perigo para o seu corpo. A gente vive num intenso e repetitivo estado de alerta. O corpo começa então a poupar energia. Ele para de produzir uma série de substâncias, hormônios e neurotransmissores para tentar fazer você sair daquela situação de perigo. Mas você não sai, porque o seu dia a dia é assim. Então o estresse, ele desregula muito o nosso corpo e é apontado como responsável por uma série de doenças. Inclusive, envolve esse desequilíbrio neuroquímico da enxaqueca. E o quinto vilão é o desequilíbrio hormonal feminino. Vamos entender um pouquinho o ciclo menstrual da mulher. O ciclo menstrual da mulher, ele tem a predominância de 2 hormônios. O estrógeno nos primeiros 14 dias do ciclo, daí ocorre a ovulação no 14º e temos a ação da progesterona. Isso num ciclo exemplar de 28 dias. Esses 2 hormônios, eles têm papéis muito diferentes, opostos. O estrógeno tem ação estimulante. A progesterona tem a ação calmante. Então, uma parte do ciclo dura 14 dias, com bastante estrógeno, com estresse, com estímulo. Aí no meio do ciclo você ovula e você começa a produzir progesterona, que deixa você mais tranquila, mais calma, mais em paz. Pensa numa gangorra. A natureza é perfeita. 14 dias de estímulo, 14 dias de tranquilidade. O grande problema é que muitas mulheres estão com ciclos menstruais sem ovulação. E um dos motivos mais comuns para isso acontecer é o estresse. A sabedoria do nosso corpo, desenvolvida durante toda a nossa evolução, determina que o corpo feminino, sob estresse, não é o melhor ambiente para uma gestação. Então ela ou não ovula ou ovula muito pouco. E aí não produz progesterona o suficiente. Meu médico me explicou que, na ausência da progesterona, os níveis de estrogênio, embora normais, eles vão ficar sem contraposição. Aquela gangorra vai ficar pendente para um lado, para o lado mais estimulante. Então essa falta de oposição faz com que as ações do efeito do estrógeno se tornem desproporcionais. Isso é o que se chama de dominância estrogênica. Você vai ficar sob os efeitos do estrógeno. E quais são os sintomas? Dores de cabeça, enxaqueca menstrual ou pré-menstrual. São exemplos simples desses sintomas. Por quê? Porque o estrogênio ele tem uma ação estimulante no cérebro. Se o cérebro de uma pessoa com enxaqueca é um cérebro hiperativo, hiperestimulado, de novo aí você vai jogar lenha na fogueira. Sem ovular, meu amor, você tem tudo para facilitar e piorar as dores de cabeça e as crises de enxaqueca. E a segunda maneira que a mulher tem para ficar sem ovular é tomando anticoncepcional. Aí, obrigatoriamente, ela não ovula mesmo
sendo um anticoncepcional moderno, fraquinho, mesmo sendo um adesivo, qualquer anticoncepcional tem efeito anovulatório. Com anticoncepcional, não tem ovulação, não tem progesterona. E você vai ficar 28 dias do ciclo sob o efeito do estrógeno. Então, depois dessa explicação, você acha realmente que vale a pena ficar sem menstruar e ter como consequência a enxaqueca? Você acha que não menstruar é a melhor solução? Então, buscar métodos anticoncepcionais que não utilizem nenhum tipo de hormônio sintético. O DIU de cobre, a camisinha, enfim. Ah, mas eu comecei a tomar anticoncepcional e eu melhorei. Mas até quando isso vai durar? Se você está pensando em se livrar da enxaqueca a longo prazo, precisa repensar. Conseguiu perceber como tudo isso se conecta? Você se alimenta mal, com comida cheia de açúcar, cheia de farinha, que te traz um prazer momentâneo. Aí esse prazer vai te dar aquela agitação momentânea. Aí bate aquela tristeza, aquele cansaço, você não tem vontade de fazer atividade física, tá desanimada, e aí seu dia é estressante, você acaba dormindo mal, não produz as substâncias que precisam produzir, acaba acordando mais cansada ainda e tem mais compulsão porque uma noite mal dormida vai te dar mais fome no dia seguinte, e aí é um ciclo que se repete, e se repete, e se repete. Então me fala uma coisa, você não acha que vale a pena mudar e transformar, quebrar esse ciclo? Então, escuta a história da Flávia. Ela teve alta da enxaqueca também. Em um ano, saiu de 20 crises por mês para uma. Tá bom pra você esse resultado? Muito feliz de fazer essa pequena entrevista com a Flávia Cunha. Vocês já vão saber por quê. Ela tinha 20 crises e em 3 meses isso baixou para 10 crises. Por que eu tô gravando com ela novamente? Porque a Flávia teve alta. E aí foi assim, você continuou fazendo tudo que aprendeu no programa, rapidamente você teve alta, me conta como foi isso. Foi isso, né, quando a gente terminou em dezembro, eu saí do programa com 10 crises, né, e aí eu continuei fazendo as recomendações todas com o meu médico também, e aí em junho, depois de 6 meses, eu tive alta, fiquei livre de todos os meus medicamentos, vida nova, sem enxaqueca, nem acreditei quando o médico me deu alta, assim, ele falou, não, você tá de alta, você não precisa vir mais aqui, depois de 5 anos, né, você toma até um susto, fala, como assim? E desde então, eu tô super bem. Nossa, depois de 5 anos, né, daquela vida de hospital e de remédio, de dor e de perder compromisso, falo para as pessoas, vale muito a pena mudar os seus hábitos, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, toda aquela história, né, que a gente vê no programa de mudança de hábito, assim, vale cada minuto feito, assim, enxaqueca mesmo, daquela dor de ficar no quarto em 7 meses, eu tive 2, mas porque eu causei, né? Por sair, eu tomei cerveja, eu fui dormir tarde, então aí foi inevitável. Mas fora isso, assim, se eu tenho dorzinha de cabeça, assim, sabe? Que se eu ficar, assim, meia horinha, por um lado, foi bom, entre aspas, ter enxaqueca, porque eu conheci um lado da saúde que eu não tinha, né? Então eu aprendi a me alimentar melhor, eu aprendi a cuidar do meu corpo melhor, dar importância pro meu sono, que eu não dava. Eu achava que dormir era perder tempo, praticar atividade física, enfim, continuei, assim, minha vida é outra hoje. Se voltar pros hábitos antigos, a dor vai voltar, não tem o que fazer. E eu não me arrependo nem um pouco. Tem sofrimento nessa tua escolha? Você tá passando um monte de vontade de coisa de comer? Nossa, jamais, gente, jamais. Nossa, quando eu lembro daquela vida, de bater cartão em hospital, de não ter final de semana, de não ter vida social, sofrimento era isso que eu vivia. Sofrimento era ficar toda roxa de tanta agulhada para tomar soro e sair do hospital com dor, né? Voltar para casa como se nada tivesse acontecido, né? Porque chega uma hora que você toma tanto remédio que seu organismo já não reconhece. Não é fácil, mas não é impossível. E vale a pena. A vontade não basta, né? Se você não colocar a mão na massa e fazer as coisas direito, seguir as recomendações certas, a dor não vai sumir. Vale a pena cada esforço, cada brigadeiro que a gente deixa de comer, né? Não. Nossa, nem se compara.
que eu era a Flávia de antes, assim. Eu emagreci bastante, porque eu engordei 10 quilos com medicação de enxaqueca. Desses 10 quilos eu perdi mais ou menos 8 quilos. Você vai emagrecendo sem sofrer, né? Aquela coisa de passar fome, de dieta, né? Não existe. E é uma vida que você quer levar pra sempre, porque você aprende o porquê das coisas. Bola pra frente porque tem jeito. No meu caso era bem crítico também, tem jeito. Porque a ideia é essa, a gente espalhar o que a gente aprende, né? Pra mostrar mesmo das pessoas que é possível ficar sem enxaqueca, ficar sem dor. Não é demais? Se eu tomava 16 comprimidos por dia e consegui, a Flávia conseguiu, você também consegue. E eu sei que deve estar passando pela sua cabeça a seguinte pergunta: Daniela, por que você está passando tudo isso pra gente? Tudo que eu sofri durante 23 anos com enxaqueca, mais os 5 anos de tratamento, não foram nada fáceis. É um caminho espinhoso, mas vale a pena. Mas tudo isso virou nada perto da satisfação de poder transformar a vida de outras pessoas. Poder trazer saúde, poder trazer brilho no olho, poder trazer esperança de volta. Eu quero ser essa luz no fim do túnel para você. Eu quebrei tanto a cabeça para encontrar uma solução que causasse esse tipo de resultado. Foram 23 anos de dor. Foram 23 anos que eu sobrevivi, eu não vivi. E eu queria muito, no meu processo, ter encontrado uma pessoa como eu, que me passasse as coisas assim, do jeito que eu tô passando aqui pra você. Ninguém nesse mundo merece viver com dor, trancada num quarto escuro, perdendo a beleza de viver e de viver momentos simples da vida. E esse é o meu verdadeiro propósito hoje. É a minha missão, fazer com que histórias dessas sejam mais comuns aqui no nosso país, que tem mais de 30 milhões de pessoas com enxaqueca, só no Brasil. É para isso que eu acordo todos os dias. Eu penso diariamente nessas pessoas. Essas pessoas que não estão doentes por falta de remédio, estão doentes por falta de informação. E eu quero ser esse canal, eu quero ser essa ponte. Imagina um dia eu poder dizer que eu impactei a vida de 1 milhão de pessoas. Então, nessa série de vídeos, eu tô te dando essa introdução de como isso pode te ajudar também. E para aqueles que querem passar por essa transformação e aprender de forma mais detalhada como vencer a enxaqueca, eu tenho um programa mais intenso, mais detalhado, que conta com o meu acompanhamento diário e que te ensina o passo a passo em mais detalhes ainda. Fica tranquila que mais pra frente eu vou dar mais detalhes de como isso funciona. Ah, Daniela, mas a minha enxaqueca não é alimentar, ela é hormonal, ela é emocional, ela é tensional. A minha é por causa do sol, do calor, do frio, do glúten, do perfume. Se você tá pensando assim, no próximo vídeo eu vou abrir os seus olhos definitivamente. E nos próximos vídeos eu vou falar mais da alimentação também, que eu sei que você deve estar bem curiosa. O vídeo 3 ficou incrível. Então, rola a página aqui para baixo. Deixa a sua dúvida sem dó. Pergunta o que você quiser. Me escreve. Depois, não esquece de clicar em algum lugar dessa página e assinar o canal do YouTube. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.